Fala-se muito em saúde mental, mas o que é a saúde mental? Para compreendermos mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o psicólogo Igor Correia e ele estará esclarecendo mais sobre esse tema da saúde mental. Igor Correia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e é um prazer ter você aqui conosco. Você pode falar mais sobre o tema para que os nossos amigos compreendam sobre o assunto de saúde mental, porque existe uma diferença entre saúde mental e doença mental. Olá, Rosilda, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Portal Mojo News por essa oportunidade de estar aqui explicando esse assunto que é o meu trabalho, o meu ofício, né? E que muito se fala e que muito é comentado e que está mais presente do que nunca nesse contexto da pandemia que a gente vive do coronavírus, certo? Então, assim, a saúde mental, no contexto que a gente vive, nesse momento que eclodiu de tantos sintomas, de tantas doenças, né? O que foi essa eclosão? Bom, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eles não têm um termo definido sobre o que é saúde mental, mas expressa-se de certa forma que a saúde mental é quando o sujeito ele consegue harmonizar com a vida, com o seu trabalho, com o seu cotidiano de forma harmônica. Ele consegue conviver na sociedade, estudar, trabalhar, fazer suas atividades, enfim, viver em harmonia, né? Em consonância com a sua vida. Porém, quando a gente fala em doença mental e saúde mental, há uma grande diferença, porque o sujeito que está em saúde mental, ele está de forma equilibrada na vida, ele está com a sua saúde em dia. Porém, quando está abalada, há uma forma patológica de dizer, ou seja, de doença, né? Quando o sujeito ele entra no contexto de sintomas, segundo as depressões, ansiedade, angústia, entre outras doenças, né? Vamos dizer que a saúde mental desse sujeito foi abalada devido a fatores externos, né? E também internos que fazem eclodir o sintoma. Não é à toa que hoje em dia que a gente vive, né? Vamos dizer assim, porque a pandemia do coronavírus veio trazer o trauma psíquico, veio trazer um grande trauma, se instalou um trauma nas pessoas, hoje as pessoas têm medo de morrer. Claro, a pandemia ela veio trazer um sentimento de aniquilação do que é esse novo, né? A gente sempre se assusta com o novo, seja numa carreira, seja numa escola, seja no trabalho, sempre o ser humano ele se assusta com o novo. E com o coronavírus não foi diferente. O coronavírus ele mostrou uma nova forma de adoecer, né? E com isso desencadeou o quê? Os sintomas. Não é à toa que vieram vários pacientes, Rosilda, né? E o pessoal daí de casa que está acompanhando agora que eu estou falando, vários pacientes que vieram na minha clínica, quando vieram falar de seus problemas, vieram falar também da questão do adoecimento em relação ao corona. Porém, o corona foi só a ponta do iceberg, porque lá de trás já vinham outros traumas ocorridos, coisas da infância, coisas da adolescência. O coronavírus ele só foi mais um despertar, né? Não é de se admirar que várias das demandas que está sendo procurada hoje em dia em relação a psicólogos, a agentes da saúde mental, cresceram tanto. Muito interessante o seu apanhado do assunto. Então, a gente percebe que o número de pessoas, a procura de psicólogo aumentou realmente, como você falou. E cada dia mais pessoas de várias idades estão procurando atendimento. Mas também existem pessoas que não admitem que precisam. E o que pode ser feito em relação a isso? Bom, primeiro que a gente vai falar do sujeito que tem vergonha do adoecer, né? Do sujeito que tem vergonha de dizer, não quero ser chamado de doido, né? A gente tem um grande tabu, a psicologia, ela tem um grande tabu enfrentando, mas tem sido quebrado aos poucos, porque o coronavírus veio quebrando isso, né? Até as pessoas que não procurariam, jamais pensariam que eu procurar um psicólogo estão procurando, né? Não porque tá doido. Tem pessoas que procuram um psicólogo justamente para N motivos, para se procurar numa área determinada carreira, para se entender mais, para se equilibrar mais ainda diante da vida. Então o preconceito é o quê? Psicólogo é para doido. Muitas vezes o psicólogo é confundido com o psiquiatra, né? E tem muitos pacientes que dizem, olha, eu quero fazer terapia, mas eu não quero ser exposto, eu não quero ser visto fazendo terapia, saindo de uma clínica de psicologia. Porque a sociedade com preconceito já coloca isso de uma certa forma
é patologizada. O sujeito que procura a clínica, o sujeito que procura o atendimento psicológico é tido como doido porque tem problemas psicológicos. Muito pelo contrário. Nós temos uma campanha, nós agentes de saúde mental, chamada Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? É uma campanha como o Setembro Amarelo, como o Outubro Rosa, só que o Janeiro Branco ele vem falar da saúde mental. Vamos falar da Simone Biles, né, que foi aquela ginasta da Olimpíada que desistiu, né? Nossa, foi uma explosão muito grande dizendo sobre a saúde mental, né? Vamos falar disso. Ela desistiu por quê? Não foi por alguma coisa de ordem física que ela desistiu, mas ela desistiu por alguma coisa daqui, da saúde mental dela. Ela mesma relatou. Então, assim, quem procura um psicólogo hoje nem pode dizer que vai procurar um psicólogo para ninguém, né? Porque vai logo ser julgado. Mas isso vai fazer mais mal ainda para o sujeito. Então, a gente fala no Janeiro Branco de eu prometo me cuidar de janeiro a janeiro, porque o Janeiro Branco, ele vem incentivar a gente a cuidar da nossa saúde mental, mas é só no Janeiro Branco não. Por isso que vem a promessa, eu prometo me cuidar de janeiro a janeiro, ou seja, é o ano todo. Então, a prova mais viva está aí. Se o paciente, né, a pessoa quer procurar um psicólogo, alguma coisa, nós temos as terapias online. Você escolhe um lugar na sua casa, você conversa, você não precisa nem sair da sua casa, né, para ir numa clínica diretamente. Você mesmo pode fazer online, você só precisa procurar um lugar para fazer o atendimento com o psicólogo do seu desejo. Isso aí. E o campo da psicoeducação, como é que funciona essa questão? Então, Rosilda, olha, gente, psicoeducação é uma palavra muito importante para nós, porque eu falo nós, que eu também sou uma pessoa, né, um ser humano da sociedade que trabalha com essas questões da saúde mental, eu também preciso me cuidar, porque eu cuido dessas pessoas. Então, nós, como seres humanos, nós temos os nossos gatilhos, vamos dizer assim. Né? Quando o sujeito ele começa a cuidar de determinado vício, determinada patologia, né, ele começa a ter as noções do que pode desencadear certos sintomas nele. Por exemplo, eu sei que eu sofro de certas fobias, vamos dizer, de aranhas. Então eu sei que certos ambientes fechados, sujos, ali tem aranhas. Eu não vou fazer o quê? Eu já sei que aquilo me causa um sintoma de angústia. Eu já não vou mais naquele ambiente. Sei que tenho problemas com bebida. Então já sei que um lugar onde tem bar, cerveja, né, claro, né, óbvio, tem música, já é um gatilho. Eu faço o quê? O meu propósito é sair disso. Então é se psicoeducar, saber os nossos gatilhos, saber que nós temos um limite para tudo, para a gente poder, no nosso sintoma, saber o caminho da felicidade. Então essa é uma ótima dica para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, como você pode perceber, sob o olhar do psicólogo, é só evitar. Se você tem problema com algo que vai ainda gerar um problema maior, você evita certos ambientes, né? Evita entrar em contato com certos vícios, que é para que você não afunda mais. E para isso, tem o psicólogo Igor, que você pode estar procurando. Como é que faz para entrar em contato com você? Bom, Rosilda, então, eu atendo na Bioclínica, tá? Na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à Pracinha dos Estudantes, tá? Fica bem no centro de Moju. Eu costumo atender online, tá? E presencial, é só marcar a consulta. E tem as minhas redes sociais também, que pode estar procurando, que vai ficar aí embaixo nos encartes, né? Que vai ser colocado aí, tanto o meu número quanto o meu arroba, do meu Instagram. Ô Igor, eu gostaria que você falasse sobre as doenças psicossomáticas, para que nós possamos ter mais uma compreensão sobre o assunto. Então, Rosilda e pessoal que está me escutando em casa, a psicossomática é nada mais do que a doença psíquica convertida no corpo. Né? Existem pacientes que vão na clínica do médico, vão se consultar, ver aquela dor de barriga, ver aquela mancha no corpo, aquela queda de cabelo e vão tentar achar causas fisiológicas do biológico e não consegue diagnosticar. E o médico muitas vezes não consegue, né, diagnosticar através de exames. Então, graças à psicologia, como ela tem ganhado espaço na questão da psicossomática, os médicos concordam que existe sim a questão do adoecimento psíquico no corpo, devido a muito estresse, devido a muita ansiedade, enfim, os sintomas que estão acumulados ali, quando o paciente, o sujeito, né, o ser humano, ele não fala, ele acaba convertendo como doença no corpo de determinada região. Por exemplo, pessoas que têm manchas na pele,
Aí vive coçando, aí vai dizer, nossa, aí vai no médico, faz inúmeros exames, não dá nada. O sujeito, quando vai na clínica falar da sua dor, falar do que está sofrendo, né, acaba sendo de origem psicológica, ou seja, uma doença psicossomática, é algo que somatizou no psicológico. Então, de tanto acúmulo, de tantos sintomas, acabou convertendo no corpo desse sujeito, né, entre outras doenças, né. Isso é um assunto muito vasto a ser falado, porque isso tem acontecido muito. Não é por via de regra, mas acontece muito e é normal no sujeito que acumula os sintomas dentro de si. Isso se aplica também porque a gente já viu a gente já viu casos de mulheres que elas não estão grávidas, no entanto, têm os sintomas, a barriga cresce. Isso se encaixa na doença psicossomática? Então, vamos falar da questão da gravidez psicológica, né? De certa forma, a paciente, ela cria uma fantasia, vamos dizer assim, psicológica. Não vamos dizer o que é doença, né? O que é uma doença psicossomática, porque assim, nada ali nela mostrou um grau de patologia. Mas, se for para falar da ordem do psíquico, né? Ela acabou, de certa forma, delirando. Né? Então, de alguma forma, há uma questão patológica, né? Mas o que faz ela ir para essa ordem patológica, né? Já é uma coisa que vai se converter no corpo. Bom, a gravidez não é uma doença, né? A gente sabe que a gravidez não é uma doença. Porém, de certa forma, não vamos dizer que é psicossomático isso, porque nada se converteu no corpo, enquanto mais é psicológico a ponto de fazer ela adoecer neuroticamente, ficar de uma forma neurótica. Tem pessoas que por um beijo, né, existem casos de pessoas mulheres que por um beijo, né, pela neurótica da cabeça, pensou que por aquele beijo engravidou, né? Existem esses casos. E aí o que acontece? A pessoa vai neurotizando e vai criando outros sintomas. E acontece. Isso é psicossomático? Pode ser que seja também, né? Mas não algo de ponto de fazer o cabelo da pessoa cair, pode acompanhar também, pode. A gente sabe que a gravidez não é algo que seja doença. Porém, se isso faz mal para a saúde mental do sujeito a ponto de ele delirar, é porque alguma coisa tem aí a ser tratada. E a questão das famílias que geralmente vai passando de uma pessoa para pessoa, no caso a mãe tem, aí depois um tio tem, o irmão tem, o filho tem, problemas com depressão. Como é que se explica isso, do fato de várias pessoas da família ter a mesma doença? A hereditariedade, né? Isso. Então, a psicanálise, ela fala da questão do inconsciente, né? A gente, segundo Lacan, um grande psicanalista que eu estudo, nós somos seres falantes, né? Nós somos feitos da fala. Então, aquilo que o outro materno, aquele que me criou, ele vai inscrevendo em mim, isso se torna de forma inconsciente em mim lá na frente, né? Bom, se isso é de certa forma hereditária, existem estudos, né, científicos que mostram que a depressão ela pode ser causada por N motivos. Não existe um motivo específico. Pode ser a perca de um parente, pode ser uma depressão parcial, né? Pode ser de sentido biológico também, né? Digamos assim, ele ter uma baixa na serotonina e na dopamina, né? Acontece por esses compostos químicos estarem em baixa e às vezes o paciente não tem como, ele tem que ir para remédio, né? A psicanálise, que é o ramo que eu estudo, ela faz de tudo para não deixar o sujeito ir para o tratamento do remédio, mas sim ir para o tratamento da fala, descarregar essa energia, né, enquanto ser falante. Mas, segundo a hereditariedade, a ciência, né, ela fala que em alguns casos sim, pode ser sim hereditário, uma doença que pode sim acabar sendo de forma biológica, né? Mas, como a gente fala, o sujeito pode sair através da fala disso, através de terapia? Pode. Tanto que em casos de pacientes meus que chegam todos sintomáticos na clínica, eu pego e oriento não, na verdade o terapeuta não oriento, mas eu estou ali para escutar a dor e o sofrimento dele, para ele sair disso, né? Então existem casos sim que a psiquiatria ela fala da questão da hereditariedade, não só da depressão, como também de outras doenças. Igor, e a questão do estilo de vida da pessoa, ela pode influenciar na saúde mental? Com certeza, Rosilda. Olha, a gente tem inúmeros exemplos. Se tu tá num lugar tóxico, com pessoas tóxicas, os teus familiares podem ser tóxicos, sabe? Eu sempre falo assim que quando os meus pacientes vêm a mim no meu consultório, né, se consultar,
eu falo para eles a questão no contrato terapêutico sobre o que vai influenciar no tratamento deles é o contexto onde eles estão inseridos, ou seja, o lar, como aquilo atravessa eles, como aquilo afeta a vida deles, né? Porque a gente sabe que existem pais tóxicos, né? Eu não vou romantizar a figura do pai e da mãe, porque existem muitas pessoas que fazem mal pra gente, né? Para as pessoas como pai, como mãe, como irmãos, como tios, né? Infelizmente, às vezes na nossa própria casa nós temos pessoas, né? Assim como grupos de amigos também, né? Pessoas que deixam a gente para baixo, fazem brincadeiras maldosas, né? Tem pessoas que passam bullying, né? Na própria escola. Então, nós estamos suscetíveis a esses lugares tóxicos, né? Na sociedade, que podem também fazer a gente adoecer. Então é bom a gente ficar atento, mais ou menos, no ambiente, sim, identificar. Pessoas, e procurar afastar-se, né, das pessoas que causam sentimentos ruins, a baixa autoestima, no caso. Exatamente. E o que dizer daquelas pessoas que, quando estão alegres ou quando estão tristes, elas descontam na comida, comem. Qual conselho você dá para essas pessoas? Pode ser que alguém que está nos acompanhando neste momento sofra desse problema. Então, a compulsão alimentar, né? Pessoas que têm a compulsão alimentar, pessoas que estão alegres, tristes. Bom, aí a gente sempre fala da questão do sujeito mascarado, né? Da pessoa que vai colocar uma máscara, né? Para encobrir o sintoma que está ali, né? Latente, está ali querendo representação, querendo sair. O sintoma da pessoa, né? Pode ser um abuso sexual familiar, uma grande dor, enfim. Tem N sintomas que o sujeito pode estar escondendo. Um bullying na escola, né? Vai se automutilar, depois vai se acabar em comer, né? Geralmente a pessoa, né? O ser humano, o indivíduo, ele vai procurar algo para satisfazer essa dor, para suprir de forma até inconsciente. Então, na comida ele vai e descarrega tudo aquilo que ele precisa de alguma forma tapar aquele buraco. Nós somos sujeitos falantes, porém nós também temos buracos a ser tapados. E quando o sujeito ele entra em frustração com aquilo que ele não pode conseguir fechar, aquele buraco, aquele vazio, ele vai tentar suprir alguma compulsão, algum vício. É aí que entra a questão, às vezes, do vício nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, né? De alguma forma, ele vai, por algum caminho, tentar suprir aquilo. Mas de que forma saudável é essa, né? Muitas pessoas que vêm em análise, vêm em psicoterapia, quando entram para falar de si, falar de, eu tenho esse problema, eu tenho esse vício, eles acabam trocando, né? Tipo assim, invertendo o papel do vício, do cigarro ou da alimentação ou de outro vício, pela análise. Por isso que tem muita gente que diz assim, cara, o fulano ali, a Rosilda, deixou de comer muito, ou então a Rosilda deixou de fumar muito, porque agora ela só vive aquele analista dela, só quer saber de analista. Eu tô até com medo de ir com analista, com um psicólogo, porque ele só quer saber dele. Ou seja, ela conseguiu de alguma forma saudável tirar o que estava te causando uma questão mortífera, né? Que é algo que querendo ou não lesa o nosso corpo, né? De alguma forma. E você trocou por algo saudável. Você conseguiu canalizar essa energia em outro lugar. Muito bem. E como é que explica, que a psicologia explica uma pessoa que ela tem sempre os pensamentos negativos, ela se acha muito feia, ela se acha incapaz, nunca vai conseguir? Como é que a psicologia explica essa situação? Pois é, a autoestima da pessoa, né? O self da pessoa. Isso aí é muito de sujeito para sujeito, isso é uma coisa muito subjetiva, é de cada um, né? Claro que a gente vê a questão do padrão social, da questão da regra social, do que você tem que vestir, do que você tem que ser, né? Você tem que ser louro, você tem que ser branco, você tem que ser magro, você tem que ser alto, você tem que ter os dentes brancos, você tem que ser assim. E quando você não segue um padrão perfeito da sociedade, muitas vezes, até mesmo, como eu falei da questão dos pais, tem pais que pegam e desmotivam seus filhos, botam eles lá para baixo, ou até exigem muito deles para eles serem aquele grande filho, né? Porque a gente fala que a gente vem lá do outro, a gente se alimenta do nosso grande outro, que são nossas primeiras imagens, que são nossos pais. Né? Geralmente vem muita coisa daí, né? Mas aí o social também. Olha, Paris, por exemplo. Teve uma época em Paris que as mulheres pararam, foi proibido lá o Photoshop nas revistas famosas de Paris. Porque as mulheres principalmente, estavam adoecendo. Tanto homens também estavam adoecendo. Porque eles viam aqueles corpos nas revistas e começavam a ver pessoas perfeitas, né? Com uma pele bacana, um cabelo legal, um corpo legal, e faziam de tudo para chegar ali e nunca conseguiam chegar naquele padrão, né? Tem uma hora que o psíquico ele entra num vício
que não tem como ele sair disso sem ele fazer um tratamento ou algo do tipo. Porque ele já entrou naquela cadeia de repetição, de procurar sempre melhorar e ver que nunca está bom. Olha, um exemplo prático é as questões das harmonizações faciais, né? A gente vê aquele rosto que a gente olha no nosso olhar, poxa, nem precisava. Por que vai para aquela repetição, para aquela compulsão, né? De procurar sempre o mais perfeito, né? A sociedade, ela tem mostrado muito e o sintoma está aí, né? A psicanálise, ela é tão necessária no século que se passa, porque na época de Freud, no século XIX, no século XX, ela foi de um contexto. Hoje ela atualiza para esse contexto, né? O padrão da beleza exaltada, né? Da imagem perfeita, dos procedimentos, dos botox, né? Isso tem feito muita gente fazer o quê? Nossa, eu só sou bonito se for uma pessoa botocada, se eu for uma pessoa, né, retocada. E quem não é, geralmente diz, ou nasce natural ou então tu tem que procurar melhor. Só se tiver dinheiro para ser bonito, né? Enfim, é um sintoma social. E no ponto de vista psicológico, você, o Igor, o psicólogo, que conselho você dá para as pessoas que sofrem desses males? Olha, gente, seguinte, o conselho, eu sempre digo que o sujeito, ele tem um desejo, todos nós somos seres desejantes, né? Qual é o seu desejo? Eu tenho um livro muito bom de um psicanalista, George Forbes, Você Quer o que Você Deseja? Né? Lembre-se, o que a gente deseja pode se realizar, e cuidado, eles podem mesmo se realizar. Então, qual é a ordem do seu desejo? Você procura se conhecer mais, você quer se cuidar mais, porque fazer análise, gente, fazer psicoterapia é ter coragem. A pessoa tem que ter muita coragem, porque ela vai em psicoterapia falar o que ela jamais falaria para ninguém, nem para si mesma. Quantas vezes a gente, no nosso pensamento, vem uma coisa tão vergonhosa que a gente prefere reprimir? Não quero lembrar disso. Porque tu tem tanta vergonha daquilo, isso entre outras coisas. Porque a gente, para fazer análise, é confissão sem punição, porque você vai numa análise, numa psicoterapia, eu chamo aqui de análise psicoterapia porque é na minha linha de abordagem teórica, tá, gente? Mas é a mesma coisa que eu estou falando aqui. A pessoa que vai fazer análise, ela vai ali sentar e falar para o seu psicoterapeuta sem ser punido, sem ser julgado. E dali nada vai ser vamos dizer assim, vai ser julgado, vai ser retirado, vai ser totalmente ético a questão do analista que está ali fazendo, não vazar nada dali. Sigilo de informações total. Nós temos esse direito, né? Nós temos essa responsabilidade quanto agentes mentais de não deixar vazar nada ali do paciente, né? Então, por isso que muitos pacientes conseguem essa transferência, né, positiva, né, de não, eu posso ir ali com o Igor, né, e posso falar com ele, posso ir ali com o meu psicólogo, posso ir ali com o meu analista, posso ir ali falar tudo aquilo daqui com o tempo, porque tem pessoas que não conseguem falar de vez, de tão dolorido que é. Então é um processo. E análise, psicoterapia é um processo, não é assim do dia para a noite. É algo que precisa ser trabalhado, porque a psicoterapia ela não é como uma intervenção cirúrgica, que você faz hoje aqui, já está operado, está costurado, suturado, tchau. É algo bem mais profundo do que a gente pensa. Cuidado psíquico é isso, né? Como eu falo, uma pessoa hoje amputada da perna ou do braço, ela pode estar bem psicologicamente, pode trabalhar e produzir muito bem na sociedade. Mas quando ela está bem, totalmente fisicamente, os órgãos inteiros, pernas, o corpo está bacana, mas isso aqui estiver adoecido, ela consegue sair da cama? Vai ser, tipo, né? De forma alguma. Tá aí. Se torna uma pessoa doente, incapaz. Então é preciso ela estar bem mentalmente, né? Psicologicamente, para que ela consiga avançar os horizontes. Exatamente. Então foi muito proveitosa essa nossa conversa. E se de repente alguém que está nos acompanhando tem algum desses probleminhas que foram citados, você pode entrar em contato com o psicólogo Igor e ele estará à disposição para lhe atender. Vai aparecer aí o endereço dele, né, do Instagram e também o contato telefônico para que você possa estar agendando uma consulta. De repente, a sua situação possa melhorar através de uma conversa com o psicólogo Igor. Qual o recadinho que você deixa, a mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando? A mensagem final, gente, é o seguinte, ame-se a ponto de você fazer psicoterapia, que é onde você vai poder descobrir muitos gatilhos inconscientes da qual você não conhecia, né? Hoje a gente vê o quão é importante, né? O quão está sendo falado, mas por que está sendo falado? Né? Porque, vamos dizer, as pessoas que hoje ficaram nessa pandemia dentro de suas casas,
Você que ficou dentro da sua casa, junto com a sua família, né, que entrou em contato com você, só você sabe o que precisa ser tratado aí dentro. Ou sabe realmente o que precisa ser tratado. Muitas vezes a gente nem sabe, né? É isso. Faça análise, faça terapia.